Bom dia, pessoal! Bom dia! Animados! Hoje a gente está aqui num encontro muito importante, eu diria até que é um encontro histórico, né? Porque a gente vai falar de uma pessoa especial, uma pessoa que teve uma grande importância aqui no bairro, né? Uma importância histórica. E ela é a patronesse aqui do nosso teatro. Então é muito importante a gente conhecer a nossa história também. Né? O nome dela é Marisa Dandara. Vocês já ouviram falar? Não. Então a gente vai conhecer um pouquinho da figura dela. Quem era Marisa Dandara, tá? Marisa Dandara foi militante política aqui em Campo Limpo, atuante do movimento negro, feminista, construtora da Marcha Mundial das Mulheres em São Paulo e presidente do Centro de Cultura Negra de Campo Limpo. Ela faleceu em 8 de setembro de 2008, deixando um grande legado: lutar pela construção de uma sociedade mais justa. Então hoje, vamos aqui atentos, né, de coração aberto, receber algumas mulheres, né, que vão conversar aqui com a gente, vai ser um bate-papo, e elas fizeram parte da vida dela. Então, e elas contribuem, né, para manter essa memória ativa. A gente vai receber aqui com uma salva de palmas a filha dela, Flávia Raquel, por favor. A Flávia é filha da Marisa Dandara, né? É uma liderança negra e feminina também aqui em Campo Limpo. Muito obrigada por ter vindo. E aí a gente vai ter a mediação, né? Desse bate-papo, né? As convidadas, as outras já estão chegando daqui a pouquinho. É a professora Miriam, de português, que você já conhece. Bom dia! Bom dia! Eu espero que vocês aproveitem o dia de hoje para conhecer um pouquinho mais, né, das mulheres do entorno. Porque a gente, quando pensa no mês de março, a gente pensa em mulheres que são famosas, né, que estão nos livros de história. E nós temos muitas mulheres guerreiras, resistentes da nossa região que fizeram muitas coisas pela comunidade. Para quem não sabe, a nossa sala, como é o nome da sala de leitura? Sala de leitura Dona Edith, uma mulher importante, que ainda está viva, né? A gente quis homenagear a vida. E nós temos a Academia Estudantil de Letras, vocês sabem qual é o nome? Tula Pilar, que também é uma mulher da região. Então a nossa escola é cercada por mulheres grandiosas. Assim como vocês também são mulheres grandiosas, serão grandes mulheres grandiosas. Eu trouxe um poema bem simples da Rupi. Ela é uma poetisa indiana e ficou famosa pelos seus poemas simples na internet. Ele é bem simples, mas eu achei que ele é completo. Quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante vou dizer coisas como: você é forte ou você é incrível. Rupi. As nossas outras convidadas vão chegar, elas tiveram um contratempo, mas por conta do horário de vocês, de almoço, então a gente já vai começar com a filha da Marisa Dandara. Espero que vocês aproveitem, respeitem, e quando for aberto para perguntas, eu passo o microfone para vocês, tá bom? Oi, bom dia. Bom dia! Um dia eu estive no lugar de vocês e é gostoso estar aqui de volta, né? Tive o prazer também da minha filha estudar aqui, né? E o presente junto à direção, a outros professores, a coordenação dessa escola, ter homenageado a minha mãe, né? E com o teatro. Então eu estou muito feliz de vocês, de eu poder compartilhar um pouquinho de quem foi minha mãe, do que foi minha mãe, e dos dois lados. A mulher que estava em busca da igualdade social, racial e econômica dentro da comunidade, né? E a mãe. Então é uma coisa que vocês, na realidade de vocês passam,
né? Quanto tempo vocês têm a mãe e o pai de vocês dentro da casa de vocês, na vida de vocês? O que eles estão fazendo fora, né? Então é uma visão dupla e é difícil de conciliar isso. Então, para eu conhecer um pouquinho minha mãe, para eu poder estar um pouco com ela, eu entrei no universo e não saí mais, né? Virei dançarina de dança afro. Depois, quando eu mais velha, incluí a dança afro-religiosa, que tem diferenciação, né? E levo minha filha e agora minhas netas para esse caminho, né? Essa carinha. Ótimo. Então estou feliz, estou aberto para vocês perguntarem o que vocês quiserem, as dúvidas que vocês tiverem. Como as outras mulheres ainda não chegaram, então eu estou meio perdidinha no que introduzir, no que dizer, no que falar, né? Mas sim. Eu li, né, sobre a história da sua mãe, que ela era enfermeira, então ela se dedicou à anemia falciforme, que é uma doença específica dos negros, né, que atinge a maioria do povo negro. Gente, eu vou sentar, eu tenho cara de nova. Bom, a minha mãe, tudo aconteceu por conta da cor, né? Principalmente os retintos sentem mais isso. Hoje em dia se dá nome para um monte de coisas que há 20, 30 anos não tinha, 40 anos não tínhamos. Nome, não tínhamos classificação, mas a gente sentia a dor da exclusão, do preconceito, né? Então começou por aí. Minha mãe sempre foi de não ficar quieta às desigualdades, né? Às injustiças, principalmente de desconhecidos. Então eu me lembro que ela, muito pequena, ela viu uma abordagem policial, 4 policiais brancos agredindo e implantando provas em 2 meninos negros, aqui em Campo Limpo. E ela parou o carro dela, estava indo para casa, ela tinha me levado ao médico, inclusive. E ela parou o carro, um fusquinha azul, com o nome Zumbi. Então, ela parou, atravessou a rua e perguntou o que estava acontecendo. E eu me lembro que um dos policiais perguntou: ele é o que seu? É meu irmão. Os 2 são meus irmãos. Nós todos, independente de cor, somos irmãos. Então então a abordagem já mudou um pouco, já ficou menos inflexível, porque já tinha testemunha, aparentemente, dentro da conscientização dos policiais, eram parentes sanguíneos, né? Então a abordagem acabou ali, ela conseguiu reverter e levou os meninos para casa, né? Conversou com os pais. Infelizmente, as nossas mães e alguns pais conscientes nos ensinam que o comportamento que a gente tem que ter nos lugares, o comportamento que a gente tem que ter na rua, a vestimenta que a gente tem que ter para tentar sermos menos abordados por policiais dentro do mercado, dentro de uma loja, né? Viu polícia, preto não corre porque se correr está devendo, né? Ou roubou. Então a gente aprende desde pequeno que determinados comportamentos que pessoas não negras, não retintas, não têm essa realidade, não tem esse ensinamento, porque não tem essa realidade. Então a partir daí ela começou a fazer rondas por Campo Limpo e a ter um outro olhar por conta disso. Então, dentro também da profissão dela, ela era técnica de enfermagem, né? Começou como atendente, e para minha mãe poder se formar como, na época, atendente de enfermagem, não podia usar o cabelo que ela tinha porque era feio, porque era sujo, porque não era digno. O cabelo crespo, o cabelo black. Ela tinha que usar peruca ou alisar o cabelo. Eu tenho fotos, né? E hoje, ainda bem que com a luta de muitos, isso já é uma inclusão, né? E até dentro da comunidade. Então, ela começou a ter um outro olhar também dentro da profissão dela.
como que está sendo lidados corpos negros na saúde. Gente, isso eu estou falando de mais de 30 anos atrás. Como que mulheres e homens, crianças pretas, negras, eram tratadas dentro do SUS, né? Dentro de um atendimento, com precariedade, com invisibilidade. Se eu estiver falando palavras muito difíceis, vocês levantam o dedinho, tá? Então, ela começou a observar, ela começou a fazer estatística, ela começou a querer entender por que tinha essa diferença no tratamento dentro da saúde. Se um branco e um preto pobre da comunidade, periférico, está doente, por que a cor diferencia o tratamento ou o tratamento com a pessoa e o tratamento médico? A atenção dentro da queixa daquela pessoa. Nisso ela conheceu outras pessoas do movimento negro, né, da política, e aí ela foi entrando, e aí ela foi conhecendo, não sei se vocês já ouviram falar do orçamento participativo. Já ouviram falar? Não? Esse orçamento participativo é uma entrada que nós da comunidade temos para ter um pouquinho de acesso do que a gente quer reivindicar e de necessidades que a gente tem no nosso bairro junto com a política, né? Então ela começou a se envolver, começou a conhecer, começou a ter aliados e outras pessoas olhando para isso e vendo nos seus bairros, vendo nos seus postos de saúde que isso acontecia. Não só em Campo Limpo, mas também em Diadema, também na Zona Leste, na Zona Oeste. E nisso foi se formando um núcleo e os pretos e não pretos foram se unindo e começaram a levantar a voz. Não queremos mais ser tratados assim. Queremos igualdade de tratamento. Mais para frente, ela começou a observar características físicas de uma doença chamada anemia falciforme. Vocês já estudaram sobre isso? Alguém já estudou sobre isso? Não? Então vocês estão no Google, eu sei que vocês falam hoje, né? Estão no Google, estudam, eu vou pincelar, mas vocês estudem, vocês entendam, porque a maioria de vocês pode ter essa doença. E é uma doença que não tem cura, uma doença degenerativa, ela é muito dolorida, dependendo se você é falcêmico ou se você é traço. Tem diferença, uma pessoa pode nascer com a característica da doença e não desenvolver ao longo da vida, e você já pode nascer com a doença desenvolvida, né? Então, quando você gera filhos, muito provavelmente esses filhos também já vão nascer com uma doença e não com os genes de desenvolver a doença. E ela começou a entender. Aí, aos 50 e poucos anos, ela resolveu que ela queria fazer faculdade, queria ser bióloga. E, na verdade, eu fiz a faculdade junto com ela, porque ela não entendia nada da tecnologia na época. Ela é uma deformidade numa célula. Fica nos blocos vermelhos, né? Ela tem um formato de uma foice. Uma foice, então ela não absorve as vitaminas da forma correta. E geralmente a pessoa nasce com características físicas ou adquire essas características conforme as crises. Então ela vai deformando a coluna, vai deformando dedos das mãos, dos pés, né? A sua característica te deixa com toda sensibilidade por falta de vitamina, né? Por falta de nutrientes. Muitas mulheres não conseguem engravidar, não conseguem terminar de gerar seus filhos, tem muitos abortos, e é uma doença muito dolorida, né? E ainda sem cura, mas hoje em dia já está avançada aí em tratamentos. Então, ela fez a faculdade para entender o que é anemia falciforme, o que é essa doença, em quem que ela aparece. Só nos brancos, só nos pretos, nos mestiços, nos filhos da mistura de branco e preto, né, de outras misturas. Então ela foi aprofundar, mas foi uma época em que não se conhecia isso, né, não se sabia disso, não se tinha dados.
Então, começou... Ainda mais porque a maior parte que tem essa doença são os negros. São os então negros, não eram vistos dentro da saúde. Não era interessante Saber disso e nem tratar. E nem tratar. Como não é interessante um ensino de qualidade, um aprendizado de qualidade, para vocês não terem entendimento e consciência de ser humano, né? Então, ela fez a faculdade, tinha pouquíssimo conteúdo em relação a essa deformidade celular, e ela foi conhecendo pessoas no Campo Limpo, em Taboão da Serra, lideranças de políticas, e ela conseguiu, junto com essas pessoas, com árduo e anos de trabalho, né, a instituição, que eu ainda não sei se ela está no mesmo endereço, se como que está hoje em dia, mas a instituição chamada APROF. E essa instituição, ela surgiu com o intuito de acolher, de ouvir, colher dados de pessoas falcêmicas, de traço e de seus familiares. Porque tanto a pessoa se sente deslocada de não conseguir estudar, de não conseguir trabalhar, de não conseguir ir brincar e não saber o que está acontecendo com ela e o que ela tem, se vai ter algum futuro bom para ela. Os familiares, mães, pais, irmãos também sofrem junto, também não tem um apoio, eles não têm informação. E então essa instituição foi criada para isso, para acolher e a partir de então divulgar o que é a APROF, o que se faz, o que é essa doença. Eu acho importante falar para eles, né? Que ela pegou uma coisa que a incomodava e estudou para poder mudar essa situação. Que é o que a gente sempre fala para vocês na escola, né? Estudem, porque o que vocês aprendem não vai tirar de vocês, né? Se ela não tivesse estudado, ela não tinha feito a diferença. Então imagina a dificuldade para ela, enquanto mulher negra da periferia, fazer uma faculdade. Quantos anos atrás? Mais ou menos. Ela estava com 53 anos. 53 anos, quer dizer, ainda tinha a questão da idade, mas ela foi atrás, porque ela queria fazer a diferença. Não dá para fazer a diferença só falando, ou escrevendo no Instagram, ou no Facebook, ou mandando mensagem no WhatsApp. Né? A gente precisa dizer, o que me incomoda, o que eu quero fazer, eu quero fazer a diferença, tem que estudar. Não tem outro caminho. E foi o que ela fez, e é por isso que hoje ela está sendo lembrada aqui, é por isso que nós nomeamos o teatro com o nome dela, porque a gente acha que ela foi uma mulher importante. Passou para os filhos e para as outras pessoas que estavam em volta dela, que já chegou. E a partir daí, vocês conhecem o exame de pezinho? Para que serve esse exame de pezinho? Fala. Pode falar. Eu acho que E a anemia falciforme era identificada quando? E de que forma? Porque não era interessante para os médicos e para a saúde pública, corpos negros, doenças negras e doenças da nossa mistura. E todos nós somos mistura. Então, a partir daí, assim como a professora disse, incomodou, ela estudou, ela se aprofundou, ela foi atrás de outras pessoas que se incomodaram, outras que não sabiam disso e começaram a se incomodar, porque eu tenho filhos, eu vou ter netos, eu vou ter outros, e se eles tiverem, não vão ter um bom futuro, não vão ter uma vida longa, não vão ter a possibilidade de um tratamento. Então, a partir daí, junto com o Movimento Negro de São Paulo, foi mobilizado arduamente a solicitação, isso aí é até a nível de política. Então vocês têm que entender que a política, ela promove para a gente benefícios e malefícios, e a gente tem que ter a conscientização de entender e intervir, porque é a gente que vota. Então, se a gente que coloca lá, eles têm que nos representar. O que eu estou precisando, não o que ele quer.
né? O que nós estamos precisando. Então, dentro disso, começou a ser uma luta muito acirrada e afincada para poder trazer essa identificação dessa doença no exame de pezinho. Se eu não estiver enganada, conseguiram que a anemia falciforme fosse identificada ao nascer no exame de pezinho em 2002. Eu me lembro que para isso eu tive muita ausência da minha mãe dentro de casa, né, para poder agregar para a sociedade, né, porque a partir do movimento dentro de Campo Limpo foi abrindo o território para outros bairros, para as outras regiões, e isso foi se expandindo, espalhando para São Paulo, e hoje é a nível de Brasil. Então, o Brasil conhece a anemia falciforme, né? A gente está entendendo que a mistura de interracial pode trazer de benefícios e malefícios para nós, e quais os recursos que a gente pode ter para identificar, para estudar e para ver e para modificar isso ou melhorar, né? Então, eu lembro que eu falei para minha mãe assim, minha filha, eu tive a minha filha aos 21 anos em 2001, né? E isso saiu em 2002, foi sancionado. Hoje vai ficar, ninguém mais retira, isso já faz parte da coleção desse exame. Mas tá bom, e as crianças que nasceram antes disso? Os negros, a mistura que nasceram antes disso, elas não vão poder ter a identificação de se elas são traços, se elas têm essa doença, se elas carregam esses genes ou não? Aí tinha que ser pago, porque dentro do sistema público ainda não tinha esse exame incluído no exame de rotina. Aí começou uma outra luta. A mãe preta periférica ou a mãe da mistura periférica, ela tem dinheiro para pagar no particular 300, 500, R$1.000 para fazer esse exame, para saber se o filho dela tem essa doença. Então começou-se outra luta. E hoje em dia já está incluso nos exames de rotina o exame e os cuidados da anemia falciforme, né? Então, assim, teve uma entrevista que a outra convidada ela fez a mim. Estava recente o falecimento da minha mãe, e que eu só tive a dimensão de quem foi Marisa Dandara. Eu achava que no Campo Limpo. E depois, no velório dela, eu entendi que era em São Paulo. E depois eu entendi no Brasil, porque eu recebi mensagens até de Cuba. Me dando os sentimentos a respeito da perda da minha mãe, né? E isso me deixou feliz, isso me deixou espantada. Eu falei, como assim? E aí eu lembrei de uma passagem dela em Cuba, que ela viajou para Cuba e ela foi a defesa de lutas em Cuba e levar todo esse legado de doença, de questões de saúde também para Cuba, né? E eu percebi assim, a sementinha que ela plantou em cada homem, em cada mulher, em cada criança, em cada adolescente, que na época hoje já são adultos, e a sementinha que ela plantou em mim. Hoje eu pensei um dia assim, ela já desbravou tanta coisa, não tem mais nada para mim. E sempre vai ter, porque a gente necessita de igualdade, de atenção, de tudo, de saúde, cultural, religiosa. A gente precisa disseminar o colorismo. O que é isso? Eu vou explicar para vocês a discriminação do colorismo que aconteceu comigo, numa época que eu nem conhecia essa palavra. Uma amiga e eu fomos tentar uma vaga de emprego, isso aos 17, 18 anos.
acredito que vocês devam conhecer aqui um shopping chamado Shopping do Morumbi Sul, perto do Shopping Campo Limpo. Então eles estavam construindo, estava tudo eles estavam construindo, contratando. Então fui com uma pastinha de currículo, eu e minha amiga, eu preta, retinta, negra retinta, ela uma negra não retinta, mas com traços pretos, com traços negroides. Então ela tinha um cabelo até mais crespo que o meu, mais nariz que eu, mais lábios que eu, mas ela era clara. Então ela conseguiu a vaga. Eu não consegui. Na época você imprimia um currículo, era 3 reais, era muita coisa para quem não tinha nada, né? E para quem está na adolescência, querendo um espaço, querendo seu dinheiro, querendo suas conquistas. E foi triste ver que quando eu entreguei o currículo a 2 lugares, eu virei para trás e vi a pessoa rasgando o meu currículo, outra amassando e jogando no lixo. Eu voltei, pedi licença, recolhi, eu falei assim, eu quero meu currículo de volta, pega aí. Quem já sofreu racismo sente a dor disso, né? Isso é pior quando é entre nós. Você está no seu horário de intervalo, você está com o seu prato de comida, vi um coleguinha chutar sua comida e falar, você é preta, você é escura, você não merece comer, come no chão. Então, ainda a luta, ainda tem o que a gente conquistar, né? Ainda tem o que a gente conquistar. Então, eu acho que eu já falei, eu acho que já falei uma pincelada por cima da pluralidade que é Marisa Dandara, né? O corpo se foi, mas a ideia, o ensinamento, a semente dela vai perdurar até nos netos de vocês. Eu espero que vocês sejam porta-vozes disso, que vocês não olhem só para o umbigo de vocês, olhem para o lado, né? Porque hoje o meu colega de escola, meu colega de trabalho, o meu amigo está em uma necessidade e eu não tenho. Então a necessidade do outro tem que importar para a gente também, porque uma hora eu vou estar precisando de algo e não vou ter apoio. Então se minha mãe não tivesse tido apoio, não tivesse tido braços, muita coisa não teria acontecido, muita coisa seria mais difícil, né? Talvez hoje a gente nem soubesse do que é anemia falciforme, talvez não tivéssemos as cotas raciais, que foi uma luta do movimento negro também, e que divergem, né? Porque quem não quer que a gente entre em faculdade diz que isso é um desmérito, né? Então eu vou passar para você, né? Que chegou aqui uma amiga que conheceu um outro lado de Marisa Dandara, né? A mulher militante, política e racial e técnica de enfermagem, né? Vânia Mendes, eu estou emocionada. Vânia Mendes é uma mulher que trabalhou, que conheceu minha mãe, que conheceu Marisa Dandara, que teve os olhos abertos por ela, assim como um dia alguém olhou para minha mãe e falou assim, você é uma mulher preta, você tem que se entender e se impor e se colocar como uma mulher preta. Né? Assumir o seu cabelo, assumir sua roupa, assumir suas características físicas. Assim como ela teve essa atenção e esse empoderamento que conhecido hoje, ela também fez a outras mulheres que também levam um legado aí pra frente com a situação dela. Né? Então, apresento a vocês a Vânia Mendes, ela vai contar um pouquinho dela e aí a trajetória dela com a minha mãe. Seja bem-vinda. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Tá muito fraco, acho que eu cheguei muito atrasada. Bom dia. Bom dia. Então tá bom. Então tá todo mundo acordado? Não.
faz assim com a mão para ver se tá todo mundo acordado. Tem duas ali dormindo. Meu nome é Evânia Mendes. Eu estou como presidente do CNN. CNN é um coletivo de negras e negros de Taboão da Serra e região. Eu sou presidente de uma instituição chamada Arco-Íris da Esperança, onde eu trabalho com crianças e jovens. E passo um pouquinho do que eu sei, aprendo muito com vocês. Eu acho que todo dia, todo mundo tem o que ensinar. Vocês já ouviram falar da palavra código? Então todo dia vocês têm que ter um código da vida de vocês, certo? Todo dia vocês amanhecem e agradecem a Deus, abraça a mãe, abraça o pai, fala com os amigos. E o maior código que existe na sociedade é o respeito, né? Eu trabalhei com a Marisa Dandara, uma mulher muito difícil, tá? Ela era terrível, difícil pra caramba, porque ela enfrentava o preconceito. E todo mundo, quando vai a fronto, quando todo mundo fala, eu vou defender aquela pessoa, ela tem que se posicionar. E às vezes as pessoas falam, a pessoa é agressiva, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. E não é, é a posições e a cor da pele. Ela era uma negra retinta, não sorria para todo mundo. Ela falava assim, eu não sou dentista para ficar sorrindo. Para de sorrir, Evânia, porque eu dou muita risada. Eu brinco muito, mas eu tenho a hora séria. E ela trabalhava, eu trabalhei com ela no posto 16 anos. E aí a gente começamos a fazer um enfrentamento sobre anemia falciforme. A gente fazemos um enfrentamento de mulheres que apanhavam, de pessoas que estavam em vulnerabilidade social e povo preto. Então, é o que eu sei falar. A discriminação, ela é tão forte. Hoje ela não está tão presente assim 100%, mas ela está 90%. Quando você vê uma pessoa preta do seu lado e uma pessoa loira dos olhos azul, quem que você olha primeiro? A preta ou a loira dos olhos azul? Respondem para mim. A beleza, vocês vão falar que a beleza está na loira. E a beleza não está na loira. A beleza está na preta. A pele preta. Porque da pele preta veio a pele branca. Nós somos todos retintos, nós somos todo mundo negros. E isso a Marisa todo dia falava, todo dia. Eu sou uma mulher negra, não sou retinta, sou filha de uma mulher preta com um homem alemão. Então nós somos a mistura. A Marisa falava assim sempre, Evânia, levanta sempre a cabeça de manhã e olha para o espelho e veja como você é linda. E eu me achava uma mulher muito feia. Quando eu era adolescente, então, nossa, eu falava que eu sou feia. Todo mundo falava do meu cabelo, falava da minha pessoa. E ela falava assim, levante a cabeça. Porque todo mundo queria estar onde você está. Você estudou, você passou no concurso público, você é você. Então eu quero deixar um legado dela aqui para vocês. Se amem, se respeitem, estudem, conquiste o lugar aonde vocês quiserem, o que vocês quiserem ser, respeitando o próximo. É o maior legado que Marisa Dandara deixou, o respeito. E para isso ela lutou. As mulheres não abaixar a cabeça, a gente não abaixa mais a cabeça. Isso ela deixou também. Mulheres, elas podem tanto quanto os homens. E eu espero contribuir e ter contribuído com vocês. E eu gostaria de saber, pelo menos de umas 5 pessoas aqui, qual que é o sonho? O que gostaria de ser? O que você gostaria de ser? Advogada. Lute, conquiste, vença, que você vai conseguir. E você gostaria de ser? Você já é. Você já é. Uma modelo linda.
Sonho não é o ontem, e não é o amanhã, é o hoje. Tudo que vocês quiserem, vocês vão ser. Basta querer. E sempre tendo respeito pelo próximo. E você, o que você gostaria de ser? Ainda não sabe? Não? E você? Confeiteira, olha, eu vou comer muito doce lá, hein? Então, é isso que eu deixo para vocês hoje. O ensinamento, a leitura, estude muito, lê muito. Tem um verso de Dandara que fala assim: a força de um homem, a força de uma mulher será sempre onde você quiser. Então, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa manhã para todo mundo. Obrigada. Chegou a nossa última convidada, Marilu Cardoso, uma salva de palmas para ela. Também vai compartilhar com a gente um pouco da sua vida. Bom dia. Já é boa tarde. Desculpa aí a professora que chega atrasada, tá? É que eu vim lembrando da Marisa Dandara no Fusca Branco. Aí meu namorado falava assim, não vai chegar. Eu falava, vai chegar. Ventoinha, o carro quase fervendo, o motor quase fundindo. Eu falei, vamos chegar. Você sabe por quê? Da ponte pra cá é diferente. De 2 pontes pra cá é mais diferente ainda. Nós chegamos. Nós chegamos porque nós chegamos. Né? Eu não acompanhei o início da fala, infelizmente. Eu sou pintora, né? Pintei esse quadro da Marisa Dandara. E foi uma grande luta para a gente conseguir, numa diretoria regional, né, que tem várias unidades, que tem 8 céus, que tem um céu que tem um teatro que chama Hebe Camargo, tem tudo a ver com a gente, né? A gente conseguiu fazer uma luta, na época a gestora Fátima Costa, fazer uma luta para conseguir colocar o nome do anfiteatro onde vocês utilizam como Marisa Dandara. Eu acredito que já foi falado quem foi a Marisa, não tive a oportunidade de conhecer, mas senti o espírito dela hoje. Aí o Fábio falava assim, não, pode apertar, desiste, não vai ferver o carro, não, vai ferver, vai chegar. Lembra do Fusca Branco? Era azul? Não, Fusca azul. E é isso aí, né? É subir, é o bom, e ele desiste. E o sentimento que a Marisa Dandara me ensinou, porque eu sou historiadora, atuei na diretoria regional, e na diretoria regional existia um histórico da região que começava falando das tragédias, do número de homicídios que a gente tinha dentro do distrito Jardim Ângela, no distrito de São Luís, né? Parque Santo Antônio. E aí eu falei, não, a nossa história não pode ser contada só pelas lacunas, pelo que não existe. Nossa história precisa ser contada pela população que vive nela e que luta. Nossa história precisa ser contada pelo olhar de quem batalhou, de quem andou aqui, de quem viveu, de quem lutou e de quem fez existir esse espaço onde nós estamos hoje. A gente fala assim, Marta Suplicy construiu os céus. Não foi porque ela quis, foi reivindicação da população pobre da periferia. A gente merece piscina, sim. A gente merece anfiteatro, sim. A gente merece a melhor estrutura possível para estudar. Todos nós. Todas nós. Né? Vocês concordam? Porque hoje o céu é exemplo e referência internacionalmente. Né? E eu cheguei, eu estava ouvindo a colega dizer que
a gente chega onde a gente quer. E aí eu lembro do Mano Brown, não só Mano Brown, família Racionais. Racionais recebeu o título de doutores honoris causa pela Unicamp na semana passada. E o Mano Brown recebeu pela Universidade Estadual da Bahia. Achei justo a Unicamp reconhecer todo mundo. Só que aí eu tenho uma letra do Racionais. Quem gosta de Racionais aqui? Rock também é... Quem gosta de rock? Quem gosta de samba? Quem gosta de pagode? É tudo nosso. Mas tem uma letra do Racionais que ele fala... Todo mundo fala que a gente tem que chegar e lutar 2 vezes para conseguir chegar. Principalmente nós que somos negros, negras, retintas. Você pode ter a pele clara, mas seu cabelo é crespo. Você pode ter a pele clara, ser descendente de italiano, mas você vive num lugar permeado pela cultura negra, sim. Né? Do lado aqui tem a Vila Fundão, exemplo também de luta e resistência. E ele fala, mas como chegar na frente se a gente está pelo menos 400 anos atrasado? Se o nosso povo foi escravizado por quase 400 anos. Está aqui, ó, a resposta. Se tu luta, tu conquistas. Tipo assim, não é fácil, não vou durar pílula. Eu sou doutora em História pela PUC de São Paulo e eu tive que abrir mão de muita coisa para conseguir. E tive que trabalhar 16, 12 horas para conseguir fazer as disciplinas em Perdizes. Eu quase me perdi para chegar aqui, porque faz tempo que eu não venho. Imagina eu sair, eu morava no Parque Bolônia para chegar em Perdizes. Às vezes sair da Adria Campo Limpo para chegar em Perdizes, depois voltar, trabalhar e voltar, trabalhar. Mas o que nos salva e o que nos empodera é a nossa ancestralidade. Quem veio antes de nós, Marisa Dandara, e quem veio antes da Marisa Dandara, nos deixou um ensinamento que é o que? A luta, a persistência, não desista. O motor do carro podia fundir onde fosse. Eu viria a pé, pelo menos, para bater palma para vocês. De pé. Eu tenho 45 anos e este ano eu vou iniciar a minha primeira faculdade. Não, dia 21 quando eu tive minha filha. Apaixonada, Né? Agora filha, agora 2 netinhas, não da mesma filha, mas 2 netinhas. Né? E eu esqueci só de pontuar uma coisa. Eu disse que eu levo o legado da minha mãe, mas para uma outra trajetória. Porque quando se trata do povo preto, de pessoas pretas, indígenas, a gente vai ter lutas, todos os dias. A gente precisa de ajustar coisas todos os dias. Hoje eu levo o legado da minha mãe, a memória dela, dentro da religiosidade, né? Dentro da cultura e da cultura afro-religiosa. E seguir os passos, né? Técnica de enfermagem, né? E assim como a Ivânia e a Lorixá, vocês sabem o que é isso? Mãe de Santo, né? Então, muito estudo, mexer com pessoas, com mentes, com corpos. A gente precisa de seriedade. A hora de brincar é uma e a hora de seriedade é outra, né? Então, eu achei que não tivesse, assim como eu falei, não tem mais o que desbravar. Eu achei que não tivesse mais onde e o que desbravar, mas ainda tem, né?
hoje concursada, né? Eu trabalho no hospital que atende seus professores, né? Que está sendo desmontado por conta da privatização. Vocês podem falar assim, o que essa mulher está falando? Sabe quando que vocês vão sentir o impacto por exemplo, de uma privatização? Quando o pai e mãe de vocês estiverem trabalhando e eles terem que trabalhar o mesmo que eu, por um valor 3 vezes a menos, e serem cobrados 10 vezes mais. E vocês vão sentir esse desgaste na presença deles com você, porque vai estar muito cansado, 2, 3 horas dentro de uma condução. E então isso ainda é motivo de luta para a gente, né? De trazer condições de trabalho na nossa região, próximos a nós, né? De valorizar o empreendedorismo da comunidade, da periferia. Vocês já ouviram falar do Expo Favela? Ouviu? Mas tá vendo? Um aluno ouviu falar do Expo Favela. O que é isso? Então vocês têm que se apoderar para vocês poderem ter suporte e ferramenta quando vocês forem fazer um cursinho de vestibular, quando vocês forem fazer uma faculdade, quando vocês forem disputar a vaga a qual vocês querem, tanto de faculdade quanto de um emprego, de um outro tipo de emprego. E mais intenso ainda se esse emprego for informal, porque você trabalhar por conta, você tem que ter muito mais brilho e muito mais garra, né? Quantos anos tinha? Ela tinha 58 anos, jovem. Com 59 anos de luta, de batalha, trabalhou o dia inteiro, militante partidária da esquerda. Cientistas Ferreira. Infelizmente, né, a ganância. Eu não consegui provar e não vou conseguir provar até hoje. Mas foi a ganância do outro, né? Ficou como causas naturais, mas eu não consegui provar que não foram causas naturais, né? Outras pessoas olhar ao que ela conquistou, porque, gente, vocês já ouviram falar no Sentar na Janela? Né? Um trabalha, um conquista, um deixa de ter descanso, de ter lazer, de ter uma infinidade de outros recursos, de outras coisas, um sonho para um coletivo. E vem alguém e quer abocanhar só a hora que você vai recolher, vai receber o benefício disso, né? O reconhecimento da coisa está andando, às vezes até um reconhecimento financeiro. Infelizmente isso foi o olhar financeiro, a ganância foi que levou, né? Eu não tenho como provar, mas a minha mãe, hoje em dia, né? Mas minha mãe foi envenenada por inveja, por pessoas que queriam só o que ela conquistou, mas a batalha dela não fizeram, né? As dores dela, às vezes que ela não tinha condição para voltar para casa, dormiu no meio da rua, porque foi defender alguém, foi para a delegacia tirar alguém, um desconhecido na cadeia, mas ela morreu aos 59 anos, para 58 anos. E eu me lembro disso porque eu ainda falei assim, poxa, ela morreu 6 meses depois da mãe dela, né? A minha avó tinha 88, ela 58 e eu estava com 28, um mês depois de nervoso, frustração e tendo tido um AVC. Né? Não tenho sequelas tão visíveis por fisioterapia e por acompanhamento e por ajuda de amigos, né? E é isso, né? Eu
acho que eu esqueci de falar sobre o assunto. Marisa Dandara, ela resgatava mulheres que apanhavam do marido, que ficava com filhos da idade de vocês ou menores na rua. Marisa Dandara resgatava a dignidade de uma mulher. Todas as mulheres, hoje vocês estão novas, mas eu sei que vocês vão passar isso daqui para frente para a mãe de vocês, quando chegar em casa. Olha, mãe, eu ouvi falar da Marisa Dandara, que ela resgatava as mulheres. Antigamente, isso foi em 2006, a Lei Maria da Penha estava sendo lançada, aquela coisa, né? Lei Maria da Penha, que o marido ia ser preso. E hoje em dia todo mundo escuta falar disso, não escuta? Sim. Só que em 2006 não escutavam. Lançou dia 14/7/2006 essa lei. Eu fui a primeira atuante da lei. Tá? Eu sofri muito porque eu estava trabalhando e eu fui agredida pelo meu ex-marido na época. Hoje ele é falecido. E a Marisa Dandara foi me resgatar com 4 filhos. Inclusive, nos meus mais velhos, acho que a menina estava com 8 anos, 8, 9 anos. E ela fazia esse resgate. E aí a gente falava sempre da Casa da Mulher. Existe esse projeto hoje. Vocês podem pegar. Todo mundo aqui tem celular? Sim. Vocês podem pegar o celular e ver a Casa da Mulher. Aí vocês vão ver o que é a Casa da Mulher. É a casa que abriga a mulher, que apanha, que sofre violência. E elas são agrupadas lá com as crianças, para não voltar para casa e não apanhar de novo. E esse projeto, quem escreveu fui eu, Evânia Mendes, que está aqui na frente de vocês. Levei para um deputado e quem fez a divulgação para sair esse projeto do papel foi a finada Marisa Dandara. Eu com ela fizemos isso. Quando vocês veem, eu sou nova, eu tô adolescente, eu sou novo, e vocês veem uma mulher apanhando, e vocês homens aqui, ó, para ser homem nunca bate em uma mulher, viu? Para ser homem tem que ser mais do que bater em uma mulher, tá? Isso, bate o próprio homem, mas não bate na mulher, isso Então vocês, quando vocês ouvem alguém falar sobre isso, defende a outra mulher, porque quando uma mulher apanha, todas apanham. E quando uma se defende, todas são protegidas. E quando uma levanta a voz, a gente levanta o quê? A mão, o punho do quê? Resistência, de força. E aí vocês sempre vão lembrar da Marisa Dandara. Então uma sempre ajude a outra a nunca cair no buraco desse. Tá bom? Vocês me prometem? Então tá bom. Obrigada. Uma coisinha, gente. Ela me fez lembrar agora, para vocês conhecerem e pesquisarem também, a Casa Sofia. Né? E aqui no Macedônia, tem essa casa e ela tem a moeda Sampaio. Alguém já ouviu falar? A moeda Sampaio? E uma das notas tem o rosto da minha mãe. Né? Eu não conhecia, não estava por dentro desse projeto. Eu fui convidada a conhecer. E isso é para fortalecer a moeda e o comércio e o empreendedorismo da região. Por isso que é Sampaio. Então é só nessa região. Né? Poderia fazer um trabalhinho de valendo nota, porque assim eles, além de aprender várias coisas, vão ter notinhas, né? De irem conhecer. E conhecer os recursos que vocês têm hoje em dia, através da luta de muitas mulheres, de uma casa de acolhimento para um jovem, para uma mãe com criança, ou uma mãe sem criança, para um idoso, né? E as proteções de advocatícias que temos hoje também
em prol de muita luta de quem se importou para fazer pelo outro. É o que a gente espera de vocês, que vocês se importem, se incomodem para fazer pelo outro, porque se hoje vocês têm isso, daqui 20, 30 anos isso tem que estar melhor. Vocês têm que ter muito mais. Vocês vão ser o quê? A resistência. A resistência sempre será a diferença. A resistência sempre será a diferença. Senão vocês não vão ser um bom pai. Quem não é um bom filho não é um bom pai. Quem não é uma boa filha não é uma boa mãe. Então, para vocês ser tudo isso e ter todo o sucesso do mundo, sempre tenha respeito e resistência. Só para finalizar, a resistência ela é feita também de memórias. Não é só com lutas, passeatas, vestir camisa branca, soltar pombo, essas coisas. A resistência é feita de memória e a memória é um campo de luta, né? É por isso que é tão importante a gente ter no Céu Cantos do Amanhecer um teatro chamado Marisa Dandara e não deixar que nenhum governo, nenhuma gestão tire a representação que é dessa mulher, porque foi uma lei escrita, planejada pela equipe do Céu Cantos do Amanhecer, construir um pequeno documentário com a câmera na mão tremendo. Eu filmei a Flávia na época, faz tanto tempo, né? 2013. E hoje a gente está aqui lutando ainda pela resistência, para que não tomem o que é nosso. E isso é também uma luta de vocês, como estudantes. Não deixem que nenhum professor, nenhuma professora tire o que é de vocês. Que fale assim para vocês: eu estou aqui porque eu ganho meu salário. Vocês estudam se vocês quiserem. Levanta a mão e fala: me ensina o que eu quero aprender, o que eu preciso aprender. Exija o que vocês querem. Não abra mão do seu direito. E não abra mão da sua memória. Porque vocês também vão deixar. E se vocês deixarem a sua mãe, a sua avó, a sua bisa ser esquecida, vocês também serão esquecidos e esquecidas. Alguém sabe o nome da bisavó aqui? Parabéns. Alguém sabe o nome da tataravó? Mais difícil. Eu conheço a minha avó e o meu avô. Parabéns. Porque se a gente deixar a luta da nossa família, imagina, esquecer quem é a Marisa Dandara, esquecer quem é a sua mãe, esquecer você, me esquecer. Toda essa luta aqui é o quê? Apagar a história. Eu sou historiadora e eu venho acompanhando isso. Há silenciamentos. E hoje a gente está aqui para gritar bem alto. E eu quero que vocês gritem, que eu gosto de barulho. Marisa Dandara, presente. Marisa Dandara, presente. Eu agradeço a presença de vocês, que eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, né? Você deu tempo, todo mundo precisa trabalhar. O povo, ei, tá acabando. Muito obrigada. Ser mulher é ser resistência, é muito difícil. Ser mulher, ser da periferia é mais difícil ainda, que vocês não se esqueçam disso. Como elas disseram, né? Não vamos apagar a nossa história. A gente começa pela nossa família, pela nossa escola, pelo nosso bairro, é no nosso entorno. Muito agradecida. Levantem. Ai, espera um pouquinho. Ai, falta. Casdura. Sente um pouquinho de novo. Pode mexer um pouquinho as pernas. A Milena vai ler um poema que é a Tula Pilar. Sente um pouquinho, por favor. Vai ler um poema que a Tula Pilar, que é a patrona da nossa Academia Estudantil de Letras, escreveu para Marisa Dandara.
Então, bom dia, né? Esse livro, esse poema está aqui dentro desse livro, Clarice e as Mulheres. Então, a gente já logo vê, né, a importância dessas mulheres, porque Clarice é uma homenagem a Clarice Lispector, né? Ao longo da vida vocês vão entendendo a importância dela. E na homenagem para Clarice Lispector tem a Tula Pilar, né, que é daqui, da nossa região. E dentro da poesia da Tula Pilar tem Marisa Dandara, né? E a poesia chama assim: Descansando e sorrindo. Ó, mamãe, descanse no fundo da terra, mamãe. Durma nos braços de Deus, mamãe. Chora seus frutos perdidos. Ó, minha mãe, deixou os filhos descalços, cabeças pensantes, corações partidos. Uma que assume seus frutos, mamãe, cozinha a comida no fogão de lenha. Foge descalça para os campos, implora pela força de Deus, mamãe, implora a força de Deus. Para não mais sofrer, volta, mamãe, embala seus frutos maduros, conte histórias em volta do fogo, ver caminhar os rebentos novos. Ó, minha mãe, pite o cachimbo cheiroso de fumo de corda, cachaça curtida no pote, cheio até a borda. Descanse, mamãe, durma nos braços de Deus sorrindo, durma nos braços de Deus e sorria para nós. Dedico essas palavras à memória de 3 mulheres negras, guerreiras e fortes que muito significaram em minha existência. Antônia de Souza Ferreira, minha mãe, né, Belo Horizonte. Dandara, Marisa Dandara, Marcha Mundial das Mulheres, Campo Limpo, São Paulo. E Sônia Regina de Paula Leite, Marcha Mundial das Mulheres, São Paulo. Aí aqui, ó, tem um vídeo, deixa eu sair da frente. Tem um videozinho com algumas fotos, acho que é esse que a Marilu comentou, que eles fizeram, não sei se é o mesmo. Mas tem umas fotos da Marisa Dandara para vocês visualizarem. Tá no canal do YouTube dela, quem quiser acessar, ó. Depois a gente deixa na página da biblioteca também. A pessoa chega atrasada e quer falar. Foi um vídeo muito caseiro, feito na onda do trabalho, em meio a muitas coisas. Marisa Dandara tem uma história muito parecida com a Tula Pilar também. Tula Pilar, poeta, morreu aos 54 anos. Também não foi uma morte natural. As mulheres negras costumam morrer por abandono do Estado, porque o tratamento é diferenciado, sim, até hoje. E nós temos uma sala, uma biblioteca, dentro de uma biblioteca, que é a do Mário de Andrade, que chama Tula Pilar. Então, vamos lutar para que venha mais representação nossa. Lá no centro de São Paulo tem uma sala, Tula Pilar, e aqui Marisa Dandara.